Atos 5:33 diz a palavra de Deus: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desses levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. Queria que você lesse o versículo 41 comigo, por favor. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Aleluia. Senhor, louvado seja o teu nome por porção preciosa, Senhor, de um fato tão glorioso e que importa muito para nós nos apropriarmos deste fato e entendermos, ó Deus, que sofrer pela causa de Cristo é motivo de grande regozijo. Ensina a essa geração que não quer mais sofrer, não gosta de sofrer, que faz de tudo para não sofrer. Ensina a esta geração, da qual faço parte, que importa sofrer por causa do nome, sobre todo nome. Amém. Amém. Pode tomar seu lugar, querido. Há uma parte da teologia chamada teologia do sofrimento. A teologia do sofrimento é muito rejeitada, deixada de lado, esquecida e, na verdade, menosprezada. Falar sobre sofrimento em meio a uma geração que nós não sabemos o que é sofrer. Nós não sabemos o que é sofrimento. Muitos de nós, quando sofremos, nós queremos que as pessoas nos adulem por causa dos nossos sofrimentos. E eu vejo a história da igreja, olhando para a história da igreja, quando eu digo história da igreja, estou falando desde os pais da igreja, que vem logo após o apóstolo Paulo, e os homens ali na sequência do apóstolo Paulo, até o período chamado medieval da igreja. E nesses períodos as pessoas tinham muitos sofrimentos, muitas dores, muitas angústias, pouco medicamento, pouco tratamento, medicina
sem recurso nenhum, sem tecnologia, sem ciências avançadas de medicina. Pouco se sabia sobre isso, sofria-se muito. Eu vejo a história dos puritanos, que foram... Opa, só não pegou forte agora. A história dos puritanos diz que são homens e mulheres que não tinham medo da dor. Alguns homens diziam que, escrevendo sobre esse grupo, quem são os puritanos? São pessoas, por volta do século XVII surge esse movimento de puritanismo. São pessoas que buscavam a todo custo viver a mais intensa e singela simplicidade da fé. E viveram, abstiveram-se, abandonaram muitas coisas. Foram procurar viver de forma agricultura e pecuária, voltaram para os campos e quiseram viver uma vida mais simples. É muito interessante a história do puritanismo. E alguns historiadores dizem que as mulheres puritanas perdiam muitos filhos. Muitos filhos, não eram poucos. Naquela época não tinha método anticoncepcional. Nenhum método anticoncepcional existia. E as mulheres perdiam filhos, e muitos filhos, e elas não se vitimizavam, disse os homens, os historiadores. E algumas pessoas nos dias atuais, elas pensam, perdi um filho, eu estou esquecida, fui esquecida por Deus, fui amaldiçoada. Algumas chegam ao ponto de dizer, eu sou amaldiçoada por Deus. Estou falando dos dias atuais. Não, Deus me abandonou, não, Deus esqueceu de mim, não, Deus me odeia. E as mulheres puritanas, elas simplesmente perdiam os filhos, choravam a perda dos seus filhos e continuavam dando glórias a Deus. E continuavam exaltando o Senhor. Nós estamos falando sobre fé. E nós estamos direcionados para aquilo que é a alavanca da fé. A alavanca da fé na vida do cristão. Olhando para Hebreus capítulo 11, onde nós temos a base da nossa meditação, quando o autor aos Hebreus, que não se sabe quem é o autor, e isso, eu fico muito feliz por isso, não ter a certeza de quem é o autor. Alguns dizem que foi Apolo, outros pesquisadores dizem que talvez tenha sido uma mulher que escreveu o que algum homem estava dizendo e ela pegou e escrevia o que o homem disse. Um pregador dizia, não se tem ideia de quem seja o autor aos Hebreus. E lá em Hebreus está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. E o capítulo 11 faz-se ali uma... Como os homens, desde a antiguidade, como eles manifestaram fé. Onde foi na vida desses homens que a fé se tornou refulgente, ou seja, brilhante. Quando foi que na vida dos homens antigos e dos homens que estão na galeria dos heróis da fé, onde foi, qual a circunstância e a ocasião que fez com que esses homens, como se um raio de fé brotasse na vida deles, um lampejo de fé brotasse na vida deles? Onde foi? Como foi? Quando foi? Qual foi a circunstância? E você pode ir lá depois e leia todo o capítulo 11, você vai ver que foram nas piores circunstâncias, nos momentos mais difíceis, ao ponto de um homem entrar na galeria dos heróis da fé, e se a gente parar para olhar a vida desse homem, a gente vai pensar assim, por que esse homem entra na galeria dos heróis da fé? Eu fico pensando nisso assim, várias vezes. Sansão. Por que Sansão entra na galeria dos heróis da fé? Depois você leia... por favor, eu não estou falando para você acreditar no que eu estou dizendo, não. Leia que o nome de Sansão está lá. Qual foi o momento na vida de Sansão que faz com que Sansão
seja credenciado, vamos dizer assim, habilitado para entrar na galeria dos heróis da fé. Qual foi o momento na vida de Sansão? Foi o pior de todos os momentos na vida dele. Foi quando ele estava cego, fraco, sem força alguma, no último dia da sua vida. No último dia da sua vida, Sansão manifesta sua fé. No pior dia da sua vida, no momento mais doloroso da sua vida. A história de Sansão é marcada por uma vida poderosa. Sansão era um colosso nas mãos de Deus. Sansão derrotava exércitos filisteus inteiros. Sansão pegava os portões da cidade e subia como essas montanhas que estão aqui atrás. Ele com os portões da cidade pesavam toneladas, porque eram portões de metal, e ele subia com os portões nos braços. E você pode pensar assim, esse é o momento que Sansão entra na galeria dos heróis da fé. Não, porque apesar de todos os seus maiores atos de glória, dos seus atos mais gloriosos, ele não é nesse momento que ele tem a possibilidade de entrar na galeria, até porque, apesar de ter feito tudo o que ele fez, Sansão quebra o seu voto de nazireado, passa a beber vinho, toca em coisas podres, como aquele favo de mel na boca do leão morto, e Sansão quebra toda a obra de santificação, de nazireado na vida dele. Ele se relaciona com mulheres filisteias, com Dalila, a mulher que deveria ser muito bela. Ele mesmo dizia, eu quero Dalila, e era apaixonado por Dalila, tão apaixonado que revelou o seu segredo, o segredo que era segredo dele com Deus. Aquilo que era particular entre ele e Deus, aquilo que era a glória de Deus na vida dele, ele abriu para a inimiga. E literalmente ali a gente pode ver aquele filme dormindo com o inimigo. Sansão dormia com o inimigo, precisamente a inimiga. Como aquele homem entra na galeria? Se no fim da vida dele ele não tem força, ele tem as suas tranças cortadas, como ele entra na galeria se ele não tem mais como ser? Sabe que Sansão era? Juiz. Sansão era um juiz. Juiz no sentido de aquele que traz o julgo de Deus para as nações pagãs e opressoras. Ele era juiz nesse sentido. Os filisteus que oprimiam o povo de Deus, eles são dizimados por Sansão, porque Deus era com Sansão, Deus estava com Sansão desde o seu ventre, desde o seu nascimento. Deus estava com Sansão. E no final da sua vida, sem força, preso, trabalhando de forma forçada, cego, porque os seus olhos foram vazados, e nos últimos momentos da sua vida, ele reconhece que não podia fazer nada sem Deus. E ali, sendo tratado como uma espécie de palhaço para uma multidão de filisteus que estavam naquele templo pagão, em adoração aos seus deuses, em seus cultos de prostituição cultual, humilhando Sansão. Acredita-se que ele deveria estar completamente nu, com correntes, cego e no meio daquele templo pagão. E ali dentro ele clama a Deus, pede a Deus para que Deus mais uma vez o usasse, para que Deus mais uma vez entrasse nele, atuasse na vida dele. E o que é mais incrível de tudo, leia por favor depois Juízes, se eu não me engano é o capítulo 17, não abra por favor agora, não abra não, mas está escrito lá,
que na morte, na sua morte, ou seja, no dia mais duro da sua vida, no dia mais difícil da sua vida, ele dizimou mais do que em todos os dias da sua vida saudável e forte. No dia da sua morte, quando aquelas colunas daquele templo, quando ele está ali no meio daquelas colunas e as colunas se rompem no poder de Deus na vida dele, muito mais foi julgado ali o povo filisteu do que em todos os dias da vida de Sansão, quando ele estava fisicamente bem, forte, robusto, usado por Deus, um portento, um colosso nas mãos de Deus. Ele não fez o que ele fez no dia da sua maior angústia, no dia da sua maior vergonha, no dia da sua dor. Deus usou ele. Nós não sabemos lidar com dor. A nossa geração não sabe muito bem mais lidar com dores. Nós não temos... aliás, não que seja ruim ter os medicamentos que aliviam a dor, os antidepressivos que aliviam as dores da alma, as angústias da vida, mas na verdade são coisas que nos aliviam por breve momento. Porque depois você precisa do medicamento de novo, e depois você precisa tomar de novo, e esses medicamentos são de uso contínuo. E muitos de nós aqui utilizam medicamentos de uso contínuo. E eles aliviam a nossa dor por um momento, mas depois as dores, as dificuldades voltam de novo. E nós precisamos beber, tomar o medicamento de novo. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário. Eu vejo isso é para aliviar fardos pesados, dores e angústias, mas o que eu estou falando são as dores da santidade. O que eu estou me referindo são as dores da fé. São essas dores que eu queria saber se você está preparado para elas. Porque olhando para a circunstância atual, eu creio que há multidões e multidões que não estão prontos e que não querem as dores da fé. E nós hoje estamos aqui para celebrar, para nos lembrar, para trazer à memória as dores do Pai da fé. Do Pai da fé. Literalmente o autor e consumador da fé. O criador da fé. Nós estamos hoje aqui para celebrar, para lembrar, para uma celebração solene. Nós nos lembramos e nós choramos porque reconhecemos que Ele nos amou nas nossas iniquidades. Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Mas nós não ficamos só celebrando as dores. Nós celebramos a sua vitória sobre a morte. Nós celebramos a sua ressurreição. Nós celebramos o Deus vivo. Mas o dia de hoje é marcado para trazermos à memória o sacrifício. O amor sacrificial, o amor que não mediu esforços, a fé que provoca dores e provocou dores muito angustiantes. E o autor, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso dono é um homem marcado pela dor causada pela fé. O nosso Senhor, diz o profeta Isaías, o texto é bem claro, o servo sofredor. O servo, como nós meditamos em outra ocasião, apaixonado. Paixão tem um sentido de passion, tem um sentido de dor. Aquele que padece, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é angustiar-se, que sabe o que é padecer. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. Eu não tenho dúvida alguma de que aquilo que marca em Atos a vida de muitos
Quantos homens que testemunharam os açoites, testemunharam as surras que os apóstolos sofreram, e não somente os apóstolos, mas os discípulos de Jesus sofreram surras, perseguições, açoites, morte, martírio, sacrifício, foram sacrificados, foram mortos. O que marca a vida do apóstolo Paulo é a dor de Estevão. Uma dor, uma angústia, a dor causada pela fé, o sofrimento causado pela fé, porque Estevão não foi um homem frouxo. Se você observar a vida de Estevão, e você vai ver aí no capítulo 7, veja só o título do capítulo 7, a defesa de Estevão. Agora pode levantar a cabeça. Se você verificar o que Estevão faz ali, ele não fica omisso. Estevão morreu porque ele não foi um pecador por omissão. Nós pecamos na missão e na omissão. Mas, olhando para a vida de Estevão, Estevão não pecou nem na missão e nem na omissão. Sabe por quê? Estevão não era pastor, Estevão não era líder, Estevão não tinha um cargo, uma posição alta diante da igreja de Cristo. Estevão não era um homem de uma estrutura, de status muito grande dentro da igreja e nem mesmo social. Estevão era um diácono. Estevão era um diácono. Sabe o que ele fazia? Ele cuidava da distribuição daquilo que era doado pelos irmãos, porque sabiam que muitos judeus perderam suas casas, foram expulsos de suas famílias, foram rejeitados pelos seus pais. Muitos. E não tinham mais para onde ir, não tinham trabalho. O judeu que considerava que Cristo era o Senhor, ele não tinha trabalho. As empresas de pesca, de agricultura, de pecuária, não aceitavam muitos cristãos. As empresas judaicas, de famílias judaicas, não aceitavam cristãos. Isso é sofrer pela causa de Cristo. Eles não tinham casa. Filhos eram expulsos de suas casas. Pais que criam em Jesus eram rejeitados pelos seus próprios filhos. Amaldiçoados pelos seus próprios filhos. E Jesus já tinha dito isso. Vim trazer divisão. Vim trazer espada. Quando eu entrar dentro de uma casa, pais e filhos se separarão. Muitos maridos repudiaram suas esposas. Muitos homens judeus expulsaram suas esposas dentro de casa. Muitos homens deixaram elas, entregaram-se à própria sorte, sem nada. E Estevão cuidava da distribuição dessas doações de alguns irmãos. Estevão é um diácono, Estevão fala a verdade, Estevão não se omite, Estevão denuncia o pecado dentro da corte. Estevão, ele fala na fronte daqueles homens o que eles estavam fazendo de errado, e por causa disso, Estevão é apedrejado. E no meio do apedrejamento, no meio do momento mais duro da vida de Estevão, consegue perceber? O momento mais duro na vida de Sansão foi o seu último dia. O momento mais duro na vida de Estevão foi também seu último dia. Eu não estou comparando os dois, estou só querendo te dizer que o sofrimento, as angústias, as aflições são alavancas de fé. E nós não podemos fugir disso. Se você estiver fugindo disso, você está fugindo dali. Olhe para ali. Você está fugindo dali. O símbolo da nossa glória, aquilo que o apóstolo Paulo diz: longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz. O objeto de dor, aflição, sofrimento, agonia e angústia é a nossa glória.
é a nossa sabedoria. Todas as vezes que passarmos por dificuldades, todas as vezes que enfrentamos reveses, todos os homens de fé enfrentaram reveses. Todos os nomes que entram na... Preste atenção. Salomão. Quem foi Salomão? O homem mais sábio da história. O homem mais inteligente que talvez já tenha sido humano, 100% homem, pecador, talvez tenha sido o homem mais inteligente, porque mais inteligente do que Jesus não existe. A sabedoria do Cristo vem do alto. A sabedoria humana, ela é carnal e demoníaca. Mas talvez, porque buscou em Deus sabedoria, Salomão tenha sido o homem mais sábio. E a pergunta que eu quero fazer para você: Salomão está na galeria dos heróis da fé? Não. Por que não? Por que não, se é o homem responsável pela construção da casa de Deus? Davi não pôde construir a casa de Deus porque era homem de sangue nas mãos. E Deus falou: seu filho vai construir a minha casa. Salomão, homem singelo diante de Deus, cheio do Espírito de Deus, cheio do discernimento de Deus, julgava com sabedoria os meus irmãos. Quando nós vemos aquela cena daquela mulher que uma rouba o filho da outra, e Salomão diz: vamos partir a criança no meio. Que sabedoria. Quando você pensa nisso, você fala assim: ah, mas isso aí qualquer um faria, porque você conhece a história. Imagina a primeira vez aquilo ali acontecendo. Imagina que sabedoria Deus tinha dado a ele. Porque ele pediu sabedoria a Deus, e não riquezas, e não glória, e não status, e não fama, Salomão se torna o homem mais rico que talvez tenha existido sobre a face da terra também. O homem que construiu o templo. O homem que viu a glória de Deus enchendo o templo. O homem que era considerado pelos reis, houve paz. Aliás, queria falar isso pro meu irmão, eu vim com isso na cabeça. Salomão talvez tenha sido o primeiro biólogo, meu irmão. Diácono Daniel, falando com ele ali. Salomão tenha sido talvez o primeiro biólogo. Está escrito lá que Salomão, ele estudava até mesmo anfíbios e répteis, dava nome a plantas, considerava as medicinas dentro das plantas. As pessoas buscavam Salomão por causa de sua sabedoria, nesse sentido também. Está escrito na palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Não estou inventando isso não, tá? As pessoas buscavam ele por causa disso. Um homem de tanta cultura, de tanta sabedoria, por que ele não entra na galeria dos heróis da fé? Porque ele não queria, ele não soube. Talvez ele não tenha aprendido a sofrer pela fé. Porque no final da sua vida, sabe o que ele fez? Ele falou assim, ele deve ter pensado assim: eu já fiz tanto, já trabalhei tanto, já construí o templo. Meu irmão, a glória do templo de Salomão era impressionante. O templo de Salomão era um vulto, era um local astronômico. A obra foi gloriosa, o templo era glorioso. Ouro, prata e bronze foram investidos naquele templo. Não se sabe dizer exatamente o valor despendido naquela construção daquele templo. Aquele homem trabalhou, aquele homem reinou sobre o povo de Deus. E a palavra de Deus diz que havia paz nos dias de Salomão por todos os lados. Os reis dos cananeus consideravam Salomão. Entregavam presentes a Salomão, traziam seus impostos a Salomão. Ele tinha paz. A vida de Salomão, por isso que nós lemos
Aliás, alguns dizem ser Eclesiastes também, escrito por Salomão. Alguns dizem que tem sido Salomão mais um outro sábio. Mas Provérbios e Eclesiastes e muitos salmos foram escritos por Salomão. A Bíblia diz que Salomão escreveu mais de 1000 canções a Deus. Imagina, Salomão, se Davi escrevia canções, Salomão escreveu o dobro, o triplo ou muito mais. Foi um filho que amou o Senhor, ouviu as exortações, amou e morreu. Que tristeza. No final da vida, se entrega às suas paixões carnais, à cobiça. Queria te falar uma coisa muito séria. O pecado sexual. Eu ouvi isso do Bispo Walter. O pecado sexual é a antessala. Enfim. O pecado sexual é a antessala. Eu não sei se foi essa semana, eu estava relendo lá o livro 7 Dias, 7 Palavras. O Roberto diz que Maria Madalena foi expulsa de 7 escolas. Esses 7 espíritos, ou 7 demônios, ela era uma mulher endemoniada e Jesus a libertou desses 7 espíritos, e por isso Maria Madalena é uma mulher extremamente grata a Deus, porque Deus a libertou das suas prostituições. Sabe o que vai fazer você se libertar das prostituições? Vou falar agora para você algo que eu chorei, porque eu li isso na Bíblia e é a palavra de Deus. Qual é o mandamento que fala sobre pecado sexual? Dos 10 mandamentos, você sabe de qual? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Isso está dentro dos 10 mandamentos. Quando Jesus resumiu os mandamentos, onde está incluído o não cobiçarás? Ele deu um mandamento só, e nesse um mandamento é um mandamento com 2 braços. Mas vamos dizer, é um mandamento, é uma moeda com 2 lados. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. E esse é o resumo de toda a lei. E na verdade não é só um resumo. Porque quando Jesus dá esse mandamento, ele coloca a lei de Deus num nível tão elevado que os escribas, fariseus e saduceus ficaram irados. Porque eles não amavam a Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, de todo o seu entendimento. Eles não amavam. E eles sabiam que não amavam. E ao próximo, como a ti mesmo? Isso aí é que estava longe mesmo. E Jesus mostra isso muitas vezes, inclusive na parábola do bom samaritano. Você lembra do bom samaritano? O homem que socorreu o judeu que estava caído lá foi um samaritano. E os judeus odiavam os samaritanos. Uma raça de segunda categoria. Odiavam os samaritanos. Os judeus tinham muito problemas com etnia e classe social diferente. Ou seja, eram extremamente preconceituosos. Julgavam antecipadamente. Mas vamos lá. Quando nós olhamos para a vida de Salomão e não vemos ele entrando na galeria dos heróis da fé, o que me surpreende é como que ele não entra. Se ele honra os seus pais, se ele agrada a Deus,
e no final da vida ele se entrega por causa do pecado sexual. Como se livrar do pecado sexual? Amando. Amarás o teu próximo. Não cobiçarás estar aí. Quando você olha para uma mulher e não vê, ou olha para uma pessoa, um homem ou uma mulher, e você se compadece em amor de uma prostituta cultual, porque toda prostituição é um culto, é uma idolatria, é um culto pagão, e não é à toa que Madalena está com aqueles demônios. A única maneira é amando. É olhando para a pessoa e pensando, é obra de Deus, é criação de Deus. Como vou tratar essa pessoa como um objeto para minha própria satisfação, se aquela pessoa foi criada para a glória de Deus e para satisfazer a Deus, não a mim. A única maneira de você ser livre do pecado sexual é amando. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o amor. Incrível, não? Se Salomão olhasse para aquelas mulheres e não as cobiçasse, e Salomão foi tão além, e é nessa hora que vem a questão do o pecado sexual, é a antessala do inferno, porque Salomão ele começou a permitir-se a imoralidade sexual com as muitas de suas esposas pagãs, que ele não deveria ter arrumado, e começou a se relacionar com mulheres que tinham outros cultos e começou a cultuar com elas. E ontem eu estava em casa com a minha família, meditando na palavra de Deus, e o texto que nós lemos falava sobre ser amigo de pessoas santas. Andar com quem é santo. E eu vou usar o mesmo exemplo que nós meditamos na leitura de ontem. O garoto falou assim, eu quero ir com fulano para a casa dele, eu quero ser amigo dele, mãe. E a mãe falou assim, mas ele não é cristão. Ele não busca Deus, ele não se relaciona com Deus. E o garoto falou assim, mas mãe, eu vou influenciar ele. Não é ele que vai me influenciar. E a mãe pegou 2 copos, ela estava lavando a louça. Isso na história, muito, muito bom. Como chama aquele livro? Tesouros, né? Em busca de tesouros, alguma coisa. Tesouros Escondidos. Se você achar, é um devocional diário infantil. Aliás, nós fazemos isso todo dia. É um prazer para mim. É um prazer para nós. Sentar com ela e meditar com ela. Antes de ir para a escola. Faça isso antes do seu filho ir para a escola. Seu filho está sendo influenciado. Professoras. É pelos seus amiguinhos. Pegou o copo com essa água. Assim é a nossa vida sem Cristo. Ela botou o copo aqui. E ela pegou um copo e colocou água filtrada. E colocou um copo do lado do outro. Isso é politicamente incorreto, que eu vou te dizer. Mas é a palavra de Deus. E ela falou assim, entenda uma coisa. Olha quando você pensa que vai influenciar seu colega. Ela pegou o copo de água filtrada e jogou dentro do copo de água suja. O que aconteceu? Sujou a água filtrada.
E depois ela pegou o copo de água suja e jogou no copo de água limpa. O que aconteceu? Fez com que aquela água se tornasse imprópria para se beber. É muito mais fácil. Se você pensa que influencia, se você pensa que pode se relacionar com pessoas incrédulas, se você pensa, jovem, se você pensa que pode ter amigos incrédulos, que não andam com Deus, como Salomão, que não entrou na galeria dos heróis da fé, porque queria ser conhecido, queria ser popular, queria ser querido e queria se entregar às suas próprias paixões, se contaminou, se sujou e foi excluído da galeria dos heróis da fé. E Sansão, que se prostituiu, que caiu, que foi abominável aos olhos de Deus, no seu nazireado, entra na galeria dos heróis da fé, porque no fim da sua vida, ele reconhece sua total insuficiência, reconhece a sua dependência de Deus, clama a Deus, e por causa disso, o nome dele. E no dia da sua dor, no dia da maior manifestação da sua fé, foi o dia que os inimigos caíram. Os inimigos do povo de Deus. Não tenha medo de sofrer pela sua fé. Porque se você tiver medo disso, jovem. E aí minha filha contou uma coisa para mim que eu fiquei muito feliz. Ela disse que tem um coleguinha na sala dela, olha o nome do menino. Salomão. Até a Bela falou. Salomão, o nome do menino. E ela falou assim, pai, o Salomão leva a Bíblia para a escola. E ele leva todo dia. Eu falei, o quê? Que bom. Vou começar a colocar a Bíblia dela na mochila também. Minha mãe estava contando para ela, antes de entrar aqui, eu falei para ela, assim, eu quando era professora, eu colocava a Bíblia em cima da mesa. Quando eu dava aula. Ei, professores, vocês têm que ser demitidos. Da sua fé? Ou vocês escondem sua fé? E nem se alegram mais por sofrer por causa da sua fé? Meu Deus. Esses homens se alegraram porque sofreram açoites e foram considerados dignos. Eu imagino eles saindo de lá. Aleluia! Glória, glória, aleluia! Todos ensanguentados, roupas rasgadas, jogados na rua como indigentes e mendigos, dizendo glória, glória, aleluia. Aí o povo olhava, é doido mesmo. Não, isso é fé. Isso é viver plenitude de fé. Isso é confiar em Deus acima das circunstâncias. Foram considerados dignos de sofrer pela causa de Cristo. Por causa disso, regozijar-se. E o versículo 42 encerra. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Só que a palavra para eles... Olha o que diz aqui, o que está escrito aqui no versículo 38. Agora vos digo, dai de mãos a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus. Ordenaram-lhes que não falassem o nome de Jesus. E o que diz no versículo 42?
Todos os dias ensinavam e pregavam o nome de Jesus. Porque a máxima autoridade na nossa vida é o nosso dono, Criador, Rei, Cristo e Messias. É Ele que é a autoridade. Precisamos aprender a sofrer pela fé.